Olá pessoal, tudo bem com vocês? É, Vamos continuar aí assunto sobre instrumentos ópticos, né? Hoje temos algumas curiosidades, né? Lembrar basicamente que estudar instrumentos ópticos é basicamente fazer uma aplicação, né, dos conhecimentos que já obtivemos aí, né, com o estudo de espelhos, né, reflexão e lentes, refração. É, Tecnicamente, né, do ponto de vista físico e óptico, não temos muita novidade, né? Agora a gente tem aplicações, né, para serem feitas, né? Então, a aula de hoje, vamos falar um pouco sobre um dos modelos, né, de telescópio ou de lunetas, né, que Galileu utilizou, entre outros, né? Ele utilizou uma luneta astronômica com lente divergente no lugar da ocular, ok? A pergunta é possível utilizar lentes divergentes? Por quê? No vídeo aula passada, né, a gente viu aí microscópios e lunetas, né, mas toda a descrição foi em cima de lentes convergentes, tanto para microscópio quanto para luneta, tanto para ocular quanto para objetivo. E, em um segundo momento, vamos falar um pouco sobre o telescópio de reflexão. Na verdade, vamos abordar aqui dois tipos de telescópios, né? E lembrar que agora não temos mais um sistema refrator, e sim refletor. Então, a gente utiliza espelhos, né? No caso, são espelhos, pelo menos os principais, são espelhos parabólicos. Ok. Então, falar um pouco sobre lunetas astronômicas, né? E se Galileu utilizou uma luneta com uma ocular como sendo uma lente divergente, a pergunta é: satisfez seus objetivos? Né? Para que serve basicamente uma luneta? Né? Então, para você estudar a vantagem e desvantagem, né, de como é construída uma luneta, basicamente é interessante fazer a pergunta, quais são os objetivos, né? Então, lembrar, luneta astronômica não é luneta terrestre. Então, a ideia é sempre aproximar um objeto que esteja muito distante, provavelmente pouca luz, né? Então, é interessante que a luneta tem uma capacidade muito grande de coletar a luz, né? E concentrar em algum ponto, né? E potencializar, né, aquele conceito que a gente tratou na aula passada, que é o de ampliação angular, né? Ou o aumento visual, que é o G. Aqui não estamos falando de aumento linear. Tá? Então a pergunta é: se eu trabalho com uma luneta que eu tenho duas lentes convergentes, eu dou conta disso? Se eu trabalho com uma luneta que tem uma lente convergente e uma divergente, eu também dou conta disso? Sim. É interessante notar que a lente convergente, né, vai captar os raios, né, e vai concentrar. Então, basicamente, se a objetiva é convergente, né, a coleta da luz, né, e concentração da luz estão sendo satisfeitas aqui. Tá? Potencializar o G vai depender exatamente de como, né, que é formada a imagem final em relação à intermediária pela lente ocular. Né? E a gente vai ver que, apesar de a gente ter estudado que as lentes divergentes, né, produzem imagens menores e virtuais, né, isso se dá quando o objeto é um objeto real. Aqui as coisas vão mudar um pouco de figura, porque a gente vai estar trabalhando agora com o objeto virtual. E isso aqui vai ser detalhado nessa aula. Tá? Aqui a gente já esgotou, né? Trabalhar com luneta com duas lentes convergentes, a gente já fez todos os detalhamentos possíveis. Ok? Então vamos lá. Telescópio ou luneta de Galileu. Né? É bastante interessante notar que a importância da luneta com uma ocular divergente é praticamente histórica. Né? Então vamos lá. A luneta foi criada pelo holandês Hans Lippershey, né? Isso em 1608. Essa luneta criada por ele, né, eram praticamente lunetas terrestres. O que realmente Galileu faz é pegar as lunetas que não foram criações dele, ele não foi inventor da luneta, né, mas aprimorou, né, fez outros modelos e fez o mais, digamos assim, o mais importante aqui do ponto de vista histórico. Ele começou a utilizar essas lunetas para fazer observações e tirar conclusões, né, da descrição dos movimentos, né, e da constituição dos astros.
Então, o que o Galileu fez foi pegar a luneta e apontar para o céu. Nisso ele é um pioneiro, e do ponto de vista científico, falando, né? E a partir daí tirou suas conclusões, né? E uma das lunetas, né, que foi utilizada por ele foi luneta ocular com lente divergente, né? Tanto Galileu, né, quanto outros cientistas, né, no caso aqui o alemão Kepler, né, estavam praticamente como atores aí, protagonistas aí, né, numa disputa do ponto de vista de qual modelos descrevia melhor ou qual modelo seria realmente o verdadeiro em relação ao nosso sistema solar, né? Então, é heliocentrismo, que remonta a Copérnico, né? Ou é geocentrismo, que remonta a Ptolomeu, né? Então, a ideia de Galileu é eu olhando, né, para o céu, né, olhando, por exemplo, as luas de Júpiter. Ele conseguiu fazer essa descrição também, luas de Júpiter. Descrição, visualização e descrição. Pois se Júpiter tem luas que giram em torno dela, né? Outros planetas também podem ter luas que giram em torno dela. Então, uma massa central com satélites girando em torno, né? Será que isso pode ser uma coisa, né, ou uma descrição para todos os sistemas? Será que o nosso sistema solar pode realmente ter uma descrição muito parecida? É basicamente a conclusão que ele tira, né? Mas agora baseado em observações reais, né? Coisa que não se conseguia nessa época aqui, né? Nem de Copérnico, nem de Ptolomeu. Não tínhamos instrumentos de visualização potentes para poder visualizar outros sistemas, né? Planetários, né? Sistemas solares, né? A título de curiosidade aqui, tem uma descrição muito interessante aqui, né, das fases da Lua, né? Então, Galileu escreveu um livro chamado Sidereus Nuncius, né? Onde tem praticamente todos os desenhos, né, todas as descrições das suas observações, né? E a partir de lá, teceu suas conclusões, né? Esse livro aqui tem uma tradução como Mensagem das Estrelas, outras traduções é Mensageiro das Estrelas. É interessante aqui notar o seguinte, que por mais que Galileu, né, tenha adotado, né, o sistema copernicano, né, o heliocentrismo, né, isso não significa que as observações de Galileu elas foram realmente ferramenta de comprovação do sistema heliocêntrico, né? Na verdade, a gente poderia até dizer o seguinte, que como essas duas teorias, nenhuma delas, mesmo na época de Galileu e Kepler, tinham comprovações matemáticas, físicas, né, teóricas, dinâmicas, né? Essas teorias, no fundo, elas ainda se equivaleriam, né? No seguinte sentido, do ponto de vista cinemático, que é justamente o que se fazia nessa época, né? Na época de Galileu e Kepler, né? Que foi a época onde o heliocentrismo foi adotado, né, como uma teoria predominante, né? Ele não foi adotado porque houve uma demonstração, né? Mas foi adotado por outros critérios. Lembrar que teorias ou modelos, né, que tentam descrever o mundo, né, teorias físicas, por exemplo, que tentam descrever o mundo, elas têm critérios de veracidade e justificação. Tanto o heliocentrismo quanto o geocentrismo faziam previsões muito boas, né? Tanto uma quanto a outra, né, estavam correspondendo com a realidade, né? A diferença do heliocentrismo é que você se coloca no centro e você vê todo um sistema, né, em relação a esse referencial. E o geocentrismo, você se coloca o seu centro, né, o seu observador é a Terra. Então você vai ter, obviamente, outra descrição cinemática, né? Então, do ponto de vista cinemático, heliocentrismo e geocentrismo, eles simplesmente se equivalem, né? Então a pergunta é, por que o heliocentrismo realmente, a partir de Galileu, né, e a partir das experimentações, a partir de então, simplesmente se tornou, né, a teoria predominante? Simplesmente por
outros critérios, não o critério da justificação por uma demonstração. Mas existem outros critérios. Por exemplo, economicidade da teoria, elegância da teoria. É muito mais simples você descrever o sistema solar, né, na concepção de Copérnico do que de Ptolomeu, né? Lembrar que Ptolomeu, cada planeta tem seus epiciclos, né? Então é um sistema que é muito mais complicado, né? Apesar de ambos fazerem previsões. Inclusive, não existia só esses dois. Tycho Brahe, né, que é um dinamarquês, é um cientista também que trabalhou com modelos também. Ele tinha um modelo que era mais ou menos uma junção Frankenstein, assim, desses dois modelos, né? Um pouco heliocêntrico e um pouco geocêntrico. Então, outros modelos apareceram por aí, né? Mas alguns critérios de escolha de justificação simplesmente apontaram para o heliocentrismo como modelo predominante. Aí a pergunta é, e hoje? O heliocentrismo é apenas um modelo melhor do que o geocêntrico ou é o verdadeiro modelo? Bom, do ponto de vista da descrição cinemática, não tem como fazer escolha, mas do ponto de vista dinâmico, sim. Quem demonstrou realmente, né, que o nosso sistema solar ele tem que estar regido por um modelo heliocêntrico foi um bom tempo depois de Galileu, Newton. Né? Então, Newton, com sua gravitação universal, né, olhando, né, o nosso sistema solar como um programa de força central, onde o Sol, tem uma força de gravidade, né, bastante forte, a ponto de simplesmente, né, estar determinando o movimento dos planetas, né, e utilizando também o princípio de conservação como momento, ele consegue fazer a demonstração de absolutamente todas as leis de Kepler. Né? Então agora a gente tem uma justificação muito forte, né, uma demonstração de verdade de que o heliocentrismo é o modelo, né, que satisfaz critérios de veracidade e de justificação mais fortes. Então, apenas com o estudo da dinâmica a gente consegue simplesmente fazer agora uma escolha realmente científica entre o heliocentrismo e o geocentrismo. Ok? A pergunta é, quais são as vantagens, né, de se utilizar, voltando aqui para Galileu e sua luneta, né, quais são as suas vantagens de usar uma lente ocular divergente, né? Ela é simplesmente operacional, prática, né? A imagem final é direita, né? Exemplo aí dos binóculos das lunetas terrestres atuais, né? Muitas aqui utilizam um sistema de espelhos, né, para poder fazer e o binóculo também, né, para fazer a imagem final. A luneta de Galileu utiliza uma lente, simplesmente. Tá? Tem desvantagens? Sim. Fazer lentes potentes divergentes dá muito mais trabalho, é mais caro, né? Por isso que hoje em dia não se usa lente divergente. Mas a título de curiosidade, né, como é que funciona? Então vamos lá. Então imagine que você tem uma lente convergente e uma lente divergente. A lente convergente é a objetivo, então um objeto vem daqui, né, a luz vem daqui. A lente convergente tem uma distância focal muito grande e a lente divergente tem uma distância focal bem pequena. Aqui é o grau de dificuldade de fabricação. Fazer lente divergente com foco muito pequeno. Então a ideia aqui é bastante simples. O que a lente convergente faz? Então, vamos lá. Se a gente está analisando, né, ou estudando um objeto que está muito longe, tá? Então, a princípio, os raios vêm em paralelo, né? Eles vão convergir, depois que passam pela lente convergente, né, o objetivo, convergir, né, para o que a gente chama do ponto imagem. Né? Raios que estão saindo da lente aqui, né, estão convergindo para o ponto imagem, que seria o foco, né, imagem dessa lente aqui convergente, seria um foco secundário. Tá? Então, se não existisse essa lente divergente aqui, esses raios cruzariam exatamente aqui. Se não existisse essa lente divergente aqui, aqui não seria prolongamento. O raio realmente chegaria nesse ponto e aqui a gente teria a imagem. Tá? Imagem do quê? Imagem do objeto que está lá no infinito, né, o objeto impróprio, conjugada pela lente convergente. Mas a pergunta é, e
com essa lente aqui, isso aqui ainda é imagem perante essa lente? Não. Por quê? Porque para essa lente aqui, esse objeto aqui, que agora vai passar a ser um objeto, ela é conseguida, né, por prolongamento. Então tem a ver com raios que estão chegando. Os raios que chegam nessa lente 2 divergente aqui, eles não se encontram desse lado aqui, mas se encontram desse lado aqui por prolongamento. Tá? Então, raios que estão chegando são raios tipo de quê? De que natureza? Objeto, não é imagem. Está chegando na lente divergente. Então, esse 1 aqui é um objeto para a lente divergente. E como ele foi conseguido por prolongamento, objeto virtual. Essa que é a ideia. Ok? Aí a pergunta, então, cadê a imagem? Bom, se isso aqui é uma lente divergente, a gente vai exagerar aqui um pouco, os raios saem divergindo, né? Se os raios saem divergindo ou convergindo menos, né? Aonde é que eles vão se encontrar? Desse lado ou do lado de cá? Então, raios que saem, né, do meu sistema óptico tem a ver com imagem. Então, por prolongamento, a imagem é formada aqui. Então, agora eu tenho a imagem do objeto virtual I1 conjugado aqui. Né? E, obviamente, quem está aqui, colocar os olhozinhos aqui, simplesmente consegue ver essa imagem final. É essa imagem final do objeto que foi aproximado. Dependendo de como você coloca esses focos aqui, da distância focal, tanto F1 quanto F2, essa imagem aqui pode ser até maior. Né? Vai lembrar que essa aqui é uma imagem formada de um objeto virtual. Esse é o funcionamento aí da luneta, né, astronômica, com uma objetiva convergente e com uma ocular divergente. Né? Um dos modelos, né, que Galileu usou outros também, né? Mas ele utilizou esse aí. Tem, aquilo que eu falei, né, tem uma relevância histórica muito grande. Né? Galileu é um marco, né, na história da ciência. Mas hoje em dia praticamente não se usa essa ocular divergente. É mais difícil, né, polir uma lente divergente muito potente. Ok? Bom, agora a gente vai falar sobre telescópios refletores. Então, a ideia é, do ponto de vista histórico, quem e por que foi proposto a utilização de telescópios refletores no lugar de telescópios refratores, que são as lunetas, né? Aí, Newton, né? Por volta de 1680, né? Ele desenvolveu o telescópio refletor. O que ele estava procurando? Né? Não era só potencializar, né? Era diminuir determinados defeitos. Né? Lembrar, né, nas aulas anteriores, né, que um dos problemas das lentes, que é difícil de corrigir, torna a lente muito cara, né, quando você tenta fazer essa correção, principalmente quando ela é grande, né, é a da aberração cromática. Então, a aberração cromática, lembrar vocês que tem a ver justamente, né, com a separação das cores, né, o fenômeno da dispersão luminosa, né, frequências diferentes ou cores diferentes, tem focos diferentes, então você não vai ter imagens nítidas, né? Então você tem que tentar diminuir o problema da aberração cromática. E uma das formas de fazê-lo é, em vez de utilizar telescópio, né, que aproxima utilizando lente, eu posso utilizar telescópio que aproxima utilizando espelho. Foi basicamente a ideia de Newton. Né? Então, aí a gente tem uma imagem do nosso famoso telescópio, né, o Hubble, utilizando o espelho gigantesco, né, já foi comentado em aulas passadas, né, alguns detalhes, né, tamanho do espelho e etc. do Hubble. Né. O Hubble utiliza um espelho parabólico. Né. Qual é a vantagem do espelho parabólico? Lembrar, não temos mais aberração cromática porque estamos falando de espelhos, não de lentes, né? Mas a gente ainda pode ter num espelho uma aberração que é a aberração esférica. Mas quando você abandona o espelho esférico e vai para o espelho parabólico, e aí você resolve o problema da aberração esférica também. Então, os espelhos dos grandes telescópios, né, que não podem ser gaussianos, porque tem que ser grande, tem que captar muita luz, né, eles são espelhos parabólicos. Bom, então vamos falar aqui de dois tipos de espelhos refletores. Né? O primeiro é o telescópio newtoniano.
né? Que foi pensado aí por Newton. Né? Então aqui a gente tem basicamente um esquema bem simplificado, né, de como é o funcionamento. É muito simples. Basicamente você precisa de um espelho só e de um sistema que vai te levar à imagem final. Um sistema óptico. Né? Aqui no caso é um espelhozinho plano, que é colocado aqui com uma certa angulação. Então vamos lá. Como a gente viu, né, o telescópio é um cubo, um tubo, né, e numa das extremidades você coloca o espelho. A outra extremidade é voltada, obviamente, para o céu, para o objeto que você quer visualizar. Então, vamos lá. Raios que vêm lá do infinito, que chegam paralelos e vão bater num espelho que tem foco. Esse aqui não é esférico, ele é um espelho que é chamado de espelho primário ou principal, ele é parabólico. Né? O foco do espelho parabólico, né, é dado justamente pelo encontro desses dois raios. Né? Se não tivesse esse espelho aqui, o foco seria aqui. F. Aqui seria o foco. Tá? Mas lembrar, se você mantém esse foco aqui, como é que você vai visualizar o objeto? Você teria que colocar, né, o observador aqui. Mas se colocar o observador aqui, ele vai atrapalhar o telescópio. Né? A entrada de luz. Então a ideia desse espelhozinho aqui é simplesmente pegar esse foco aqui e jogar ele aqui para a lateral. Você visualizar lateralmente. Né? Para você não atrapalhar o telescópio. A outra forma é você visualizar daqui. Mas aí tem que mudar todo o esquema aqui. E trocar esse espelho, a gente vai ver daqui a pouco como. Tá? Então, basicamente, qual é a função desse espelho aqui? É simplesmente jogar os raios que deveriam convergir aqui. Porque esse raio aqui vai ser refletido para cá. Esse raio aqui vai ser refletido para cá. Inclusive, aqui não é nem prolongamento, tá? Aqui o desenho está como prolongamento, mas aqui é raio efetivo mesmo. Raio efetivo mesmo. E aqui está o observador. Tá? Então, basicamente, você tem aqui um espelho parabólico que está fazendo todas as funções que a gente precisa. Né? Concentrando, captando a luz, né? E convergindo. Né? E nessa conversão, obviamente, você está trazendo o objeto, né? Para formar uma imagem aqui. Eu estou simplesmente aproximando o objeto. Aqui tem um esquema um pouco mais detalhado, né, do ponto de vista desse mesmo espelho que a gente acabou de ver, né, só para a gente ver exatamente aqui no que tange aí a natureza, né, das imagens, né, e dos objetos. Então vamos lá. Esse raio aqui, que vem lá do infinito, né, do astro, que a gente está vendo, a observação lá, infinito, esse raio aqui bate no espelho, né, parabólico do telescópio newtoniano. Ele simplesmente, como esses raios estão chegando, são raios objetos, como está no infinito, objeto impróprio. Quando ele sai daqui, são raios que vão formar imagem. Ele formaria uma imagem, né, cruzamento efetivo, se fosse realmente cruzar, aqui, uma imagem real. Né? Só que antes dele chegar aqui, você tem esse espelho aqui, que é o espelho plano. O que o espelho plano faz? Ele simplesmente vai desviar um raio para cá e esse raio para cá. Então, esses raios que estão chegando no espelho plano são raios, né, se estão chegando, são raios objeto. Se são raios objetos, onde é que está esse objeto? Né? Aqui não tem cruzamento de raio, então é por prolongamento. Então, aqui é o objeto virtual. Para o espelho plano, né, o objeto é virtual. Bom, e esse objeto virtual aqui forma imagem. Né? O espelho plano produz uma imagem desse objeto virtual. Que imagem é essa aqui? Eu tenho que olhar os raios que saem. E os raios que saem são esses aqui. E esses raios que saem aqui estão cruzando efetivamente. É uma imagem real. E essa imagem real vai servir para essa lente aqui, essa lente ocular, que se coloca justamente onde você está olhando ali, né, lateralmente. Essa lente aqui vai receber esses raios aqui como objeto real. E vai produzir uma imagem final virtual, que é essa aqui, a 3 linhas. Então, esse aqui é um detalhamento um pouco maior, né, do que está acontecendo aí com o telescópio newtoniano. Tá? Tem um elemento a mais aqui, que não foi falado no slide passado, né? Você pode colocar uma ocular aqui, né? A princípio, você não precisaria, você poderia estar olhando aqui diretamente a imagem do espelho. Tá? Essa ocular aqui, ela, obviamente, te dá aí um maior poder de ampliação aí, angular, né? Visual.
Bom, eu tinha comentado também, né, que era possível você construir um telescópio refletor, né, de uma forma um pouco diferente, né? Será que eu posso estar olhando daqui, né, e pegar ele e apontar para o céu? Então eu olho daqui, tem um espelho aqui que fica na minha frente e aqui, né, que é o objetivo, a abertura do espelho está voltada para o céu, né? Coisa que é impossível você trabalhar com a cabeça aqui, né? O observador que estaria atrapalhando completamente. Aí você vai ter que realmente apelar aí para um outro tipo de construção, né? Ou de justaposição aí dos sistemas ópticos, né? No caso, esse aí é o telescópio chamado Cassegrain. Qual é a ideia aqui? A ideia agora é trabalhar com dois espelhos com curvatura, né? Então, esse espelho aqui ainda é o espelho principal, né, que é o primário. Ele é parabólico, tem o seu foco bem determinado, diferente de qualquer outro espelho esférico ou até mesmo hiperbólico, né, que é um outro tipo de curvatura. E qual é a ideia aqui? É simplesmente jogar a imagem final aqui. O que significa jogar a imagem final aqui? O observador pode estar justamente nessa posição aqui e aqui todo o telescópio. Ele está atrás do telescópio, né? Em comparação ao newtoniano, ele está aqui na lateral, né? Ele está na lateral. Esse aqui você pode estar simplesmente atrás e orientar, né, o teu telescópio diretamente para o ponto onde você quer ver, né? Na mesma direção, digamos assim. Ok? E como é que se faz isso? Bom, fazendo um furinho pequenininho, né? Existe um furo aqui, uma abertura, né, no espelho hiperbólico. Perde aqui um pouco de luz? Perde, mas se o espelho é um espelho grande, basicamente toda a luz pode ser captada, né? Ou a maioria, né, dos raios podem ser captados aí por toda a extensão do espelho, né? Então aqui você tem um espelho parabólico e aqui você tem um espelho hiperbólico, que é o espelho secundário. Qual é a ideia desse espelho aqui? É captar os raios que estão vindo paralelos, não é? Vão ser refletidos pelo espelho primário, né, de forma convergente, porque é um espelho, né, côncavo, né? Lembrar que os espelhos aí são côncavos, né, parabólicos, mas côncavo. Então o raio vem paralelo, o raio vem paralelo, ele vai ser refletido, né? Eles vão simplesmente se concentrar. Se não existisse esse espelho aqui, se concentraria aqui, aqui seria o foco, né? Mas aqui você coloca um espelho com uma curvatura, né? Aqui já é convexo, né? Hiperbólico. Então esses raios simplesmente vão bater e vão ser refletidos convergindo. Simplesmente para esse ponto aqui. Esse ponto é justamente o ponto onde vai ser formada a imagem final, onde a gente pode colocar aqui o olho do observador, né? Então, aqui você tem uma estrutura um pouco diferente, né? Mas lembrar, né, telescópios e lunetas têm que satisfazer determinados objetivos, né? Então, temos que captar luz, temos que ter ampliação visual, né, para aumentar a resolução, né, e etc. E você consegue fazer isso com essa estrutura aqui, tá? Então, lembrando aí, a gente tem uma estrutura toda, aqui é uma estrutura totalmente só de reflexão, né? O espelho newtoniano, né, o telescópio newtoniano, né, o Hubble, né, e outros telescópios, né, eles podem ter os seus espelhos, né? Tem lá espelho curvo e um espelho plano, né? E você pode também acrescentar uma lente aí, né? Uma ocular. Ok? Aí a ocular tem que ser muito pequenininha mesmo para evitar os problemas, obviamente, tá? Não é que o... Lembrar que, em geral, as tentativas de correção, né, de aberrações cromáticas, esféricas, elas são só tentativas. Você sempre minimiza os efeitos, né? Você nunca acaba com eles. Ok? O espelho parabólico, a grande vantagem é que você realmente não está minimizando efeito de aberração, porque não existe a aberração para espelho parabólico. Tá? Aberração para espelhos esféricos ou outros formatos. A aberração esférica que eu estou falando. Ou, quando a gente trata de aberração cromática, todas as lentes têm. Aí realmente não tem como escapar. Você só pode tentar diminuir o problema, como foi falado na aula
sobre a ótica da visão, né? Que, inclusive, foi colocada lá uma equação muito gigantesca, né? Bem monstruosa, né? De uma tentativa de fazer uma lente biesférica, no caso, né? Sem nenhuma aberração esférica. E diminuindo aberrações cromáticas também, né? Fazendo com que você consiga produzir lentes mais finas, né? Com grandes potenciais. Então é só isso. Obrigado, até logo.